Se você acha que as disputas de poder hoje em dia são complicadas, espere até ouvir a história que nossas fontes trazem hoje. Pois é. Estamos voltando para a antiga Judá, para uma trama de traição de poder que, olha, faria qualquer série de TV parecer brincadeira de criança. Com certeza. Nossas fontes são bíblias de estudo que dissecam o capítulo 11 de 2 Reis. E o que elas revelam é um verdadeiro thriller político. É impressionante, né? A história tem todos os elementos. Uma rainha tirana que toma o poder à força, um herdeiro secreto, o único sobrevivente de um massacre. E um sacerdote que passa anos planejando. Exato, planejando um golpe de Estado meticuloso. Nosso foco hoje é justamente esse, sabe? Desvendar a mecânica desse plano e entender como ele pôde dar certo. Exato. A missão é entender as jogadas políticas e, claro, as religiosas por trás de tudo. Como é que um regime que parecia sólido foi derrubado por um menino de 7 anos que ninguém sabia que existia? Parece impossível. Parece impossível. Então vamos mergulhar nessa história. Tudo começa com um vácuo de poder. O rei Acasias de Judá morre. E a sucessão, deveria seguir para um de seus filhos. Mas a mãe dele, uma mulher chamada Atália. Ela tinha outros planos. E que planos? A ambição dela, olha, não tinha limites. Nenhum mesmo. O relato é brutalmente direto. Assim que Atália percebe que o filho dela, o rei, está morto, ela age. E a ação dela é exterminar toda a descendência real. Todos os netos dela. Todos. Os seus netos, os príncipes que poderiam herdar o trono. Ela simplesmente manda matar todo mundo. É uma crueldade que a gente mal consegue imaginar, né? Matar os próprios netos para tomar o poder. Uhum. Mas as notas de estudo que temos aqui apontam algo ainda mais profundo. Não era só, uma ambição pessoal. Não, ia muito além. Era um ataque direto à linhagem real de Davi, que era a base da identidade e da fé de Judá. Ela queria apagar essa dinastia da história. E para a gente entender a gravidade disso, é preciso saber quem era a Atalia. Ela não era de Judá. Ela pertencia à casa de Acabe, a família real do Reino do Norte, Israel. Famosa por outras coisas. Exato, famosa por promover o culto a um deus fenício, Baal. Então, o golpe dela era uma ameaça dupla. Era político, claro, porque ela usurpou o trono, mas era, acima de tudo, uma ameaça religiosa. Certo. Significava trocar a dinastia ligada ao Deus de Israel, Yahvé, por uma que representava o culto a Baal. Era uma crise de identidade nacional no nível mais profundo. Faz todo sentido. Era como arrancar a alma do reino. Mas é justamente nesse cenário de desespero total que uma pessoa age, na contramão. Uma mulher chamada Jeoseba, que era irmã do rei que morreu e, um detalhe crucial, era casada com o sumo sacerdote Joiada. A atitude dela muda o rumo da história. Enquanto o massacre da família real está acontecendo, ela consegue de alguma forma resgatar o filho mais novo do rei. Um bebê chamado Joás e a ama de leite dele. Ela literalmente arranca o futuro rei das garras da morte. E a parte mais cinematográfica da história é onde ela os esconde. Não é numa cidade distante, nem numa caverna nas montanhas. Não. Josebe esconde o bebê Joás bem debaixo do nariz de Atalia, dentro do complexo do Templo do Senhor em Jerusalém. É uma jogada de uma audácia incrível. O templo era um lugar movimentado, o centro da vida religiosa, e por 6 longos anos o Joás cresceu ali, em segredo. Enquanto Atalia reinava. Exato, enquanto Atalia reinava sobre Judá. Ele era a única esperança de continuidade da linhagem davídica. Se fosse descoberto, tudo estaria perdido. Fico imaginando a logística disso. Como se esconde uma criança que chora, que corre, que brinca, num lugar como o templo por 6 anos. Uhum. Isso diz muito sobre a lealdade das pessoas que trabalhavam ali com o sacerdote Joiada, não acha? Com certeza. Devia haver uma rede de cumplicidade silenciosa para proteger aquele segredo, não foi um ato isolado de Jeuseba. Não mesmo? Foi uma operação que envolveu a confiança de um círculo íntimo de sacerdotes e levitas. Manter um segredo da realeza por tanto tempo, com a rainha no poder a poucos metros de distância, exige uma disciplina e uma convicção extraordinárias.
Cada dia, por 6 anos, foi um risco calculado. 6 anos é muito tempo para manter um segredo desses, especialmente um com status de realeza. Muito tempo. E no 7º ano, o sacerdote Joiada, que esteve protegendo o menino esse tempo todo, decide que a paciência acabou, é hora de agir. E a forma como ele age é o que define o sucesso da operação. Ele não tenta uma revolta popular que seria caótica e imprevisível. Não, nada disso. Ele organiza o que hoje chamaríamos de uma operação especial, uma conspiração militar, cirúrgica, executada com uma precisão impressionante. O que me impressiona nesse plano é o nível de detalhe. Não é só força bruta, é quase uma operação de inteligência. Sim. Joiada começa convocando secretamente os centuriões, os comandantes da guarda do palácio e do templo. Eles os leva para dentro do templo, um lugar neutro e sagrado. Faz um pacto com eles e só então revela a sua carta na manga. E apresenta o menino Joás. O herdeiro legítimo está vivo. E a escolha do dia para ação é genial. Joiada executa o plano no sábado. A razão para isso é puramente estratégica. Qual? O sábado era o dia da troca das guardas. Isso permitia que ele reunisse no templo o dobro do contingente militar normal, a guarda que estava saindo do turno e a que estava entrando. Sem levantar a menor suspeita. Para os espiões de Atalia, seria apenas a movimentação de rotina. Certo, a estratégia do sábado é brilhante, mas ainda me parece frágil. Qualquer espião de Atalia no templo não acharia estranho ver todos esses comandantes importantes se reunindo secretamente com o sacerdote. O risco de um vazamento não era altíssimo. O risco era enorme, e é isso que torna a liderança de Joiada tão notável. Ele provavelmente contou com a insatisfação que já existia entre os militares, sabe? Verdade. Atalia era uma estrangeira usurpadora e sua guarda pessoal, os cáritas e os corredores, provavelmente também eram mercenários. Joiada apela para o patriotismo e a lealdade dos comandantes de Judá, oferecendo a eles a chance de restaurar o rei legítimo. Eles os transformam? Isso. Eles os transformam de guardas da tirana em libertadores do reino. Era uma aposta na lealdade deles e a aposta deu certo. Entendi. Ele não só planejou a logística, mas também a parte psicológica. Então, com as tropas posicionadas, ele as divide em 3 grupos, criando um perímetro de segurança triplo ao redor do templo e do palácio. É uma fortaleza humana. Uma fortaleza humana. E aqui entra um detalhe simbólico que é fantástico. Joiada não entrega aos guardas armas comuns. Ele abre o depósito do templo e distribui as lanças e os escudos que um dia pertenceram ao grande rei Davi. Nossa, que poderoso isso. Foi um ato de propaganda incrível. Era como dizer, nós não estamos apenas dando um golpe, estamos restaurando a glória original desta nação. A verdadeira linhagem está de volta. Com tudo no lugar, vem o momento central da conspiração, a coroação de Joás, que, como você disse, tinha só 7 anos. 7 anos. Imagina a cena. Joiada apresenta o menino aos guardas armados. A coroa, provavelmente grande demais para ele, é colocada em sua cabeça. E então ele recebe um objeto chamado Livro do Testemunho. As notas de estudo apontam que isso era muito provavelmente uma cópia da lei de Deus, talvez o livro de Deuteronômio. Entregar a lei ao rei no momento da coroação era um ato simbólico fortíssimo. Era uma mensagem clara. Seu poder não é absoluto, você está debaixo de uma autoridade maior, a lei do Senhor. A antítese do governo de Atalia. Exatamente, a antítese do governo tirânico dela. Depois disso, ele é ungido com óleo, o ritual final que o consagra como rei. E a reação é explosiva. Todos no templo batem palmas e gritam, "Viva o rei!" O segredo guardado por 7 anos. Não é mais um sussurro, é um grito de aclamação que ecoa por Jerusalém. E claro, esse barulho todo chega aos ouvidos da rainha. Isso nos leva direto à queda dela. Atalia está no palácio, ouve a comoção, as trombetas e vai até o templo para entender o que está acontecendo. E a cena que ela encontra é o seu pior pesadelo materializado. Ela vê o menino, Joás, coroado, de pé junto ao pilar, que era o local oficial onde os reis se posicionavam. Ao lado dele, os comandantes militares e os trombeteiros. O povo todo em festa.
Naquele instante, ela entende tudo. O golpe não está acontecendo, ele já aconteceu. A reação dela é puro desespero. Ela rasga as próprias roupas e grita: traição! Traição! Imagina a cena. O barulho, a festa. E de repente a rainha, a pessoa que mandou matar todo mundo para chegar ao poder, aparece gritando: traição! A ironia é incrível. Total. Mas mesmo nesse clímax de tensão, o Joiada não perde o controle. A ordem que ele dá é muito específica. Qual? Levem-a para fora do templo e matem quem tentar segui-la, mas não a matem na casa do Senhor. Mas por que não resolver tudo ali mesmo? Parecia o momento perfeito, com todos os seus apoiadores presentes. Por que o trabalho de arrastá-la para fora? Porque para o Joiada, a revolução era para restaurar a ordem e a santidade, não para violá-las ainda mais. Profanar o templo com o sangue da rainha, por mais tirana que fosse. Iria contra tudo. Iria contra tudo que ele estava tentando restabelecer. A pureza do local sagrado era parte da restauração. Então, os guardas a levam para a entrada dos cavalos do Palácio Real e é ali que ela é executada. Fim da história para ela. O fim do reinado de Atalia é rápido e implacável. Ok, a tirana foi deposta, mas um vácuo de poder é perigoso. O que Joiada fez para garantir que o caos não tomasse conta do lugar? Essa é a jogada de mestre de um estadista, não apenas de um golpista. A morte de Atalia é só o começo. Imediatamente, Joiada estabelece uma nova base para a nação. Como assim? Ele formaliza uma aliança tripartite. Um pacto entre o senhor, o novo rei Joás e o povo. Essencialmente, foi uma renovação do contrato social e religioso do país. E essa renovação não ficou só no discurso, pelo que as fontes indicam. De jeito nenhum. Ela teve uma consequência imediata e bastante violenta. Exatamente. O povo, agora sentindo-se parte dessa nova aliança, vai diretamente para o templo de Baal, o símbolo do regime de Atalia, e eles o destroem por completo. Nossa. Quebram os altares, despedaçam as imagens e matam Matã, o sacerdote de Baal, ali mesmo, em frente aos seus altares destruídos. É interessante ver essa reação popular. Parece um extravasamento de 6 anos de opressão cultural e religiosa, né? Sim. Para eles, derrubar Atalia significava necessariamente derrubar tudo o que ela representava. Sim, a reforma religiosa não foi imposta de cima para baixo. Foi abraçada pelo povo. Era a chance deles de reafirmar quem eram. Para eles, a restauração política da linhagem de Davi e a purificação religiosa. Eram a mesma coisa. Eram duas faces na mesma moeda, uma não existiria sem a outra. E com a usurpadora morta e o culto rival destruído, a história se encerra com a consolidação do novo regime. Joiada posiciona guardas no templo e o menino rei Joás, de 7 anos, é levado em uma grande procissão até o palácio, onde finalmente se senta no trono que era seu por direito. A imagem final é muito poderosa. O texto termina dizendo: "E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila." Depois de anos de tirania, intriga e medo, a ordem e a paz foram restauradas. No fim das contas, essa não é só uma história de golpe de Estado. É um lembrete impressionante de que, às vezes, o futuro de uma nação inteira pode depender de um único ato de coragem. Com certeza. Escondido no meio do caos e da paciência de esperar 7 anos pelo momento certo de agir, a política e a fé aqui não eram duas coisas separadas. Eram a mesma batalha. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final para reflexão. A história detalha como um sacerdote, Joiada, foi o cérebro por trás de tudo, colocando um rei de 7 anos no poder. Isso levanta uma questão fascinante sobre a natureza da autoridade e da governança. Certo. Quando uma criança está no trono, quem realmente detém o poder? É uma ótima pergunta. A gente tende a focar no rei, mas a história é bem mais complexa. Seria o rei menino, que tem a legitimidade do sangue real. Seria o sumo sacerdote, a eminência parda que o salvou, orientou e orquestrou o golpe. Ou, quem sabe, o poder estaria nos princípios da aliança que eles acabaram de firmar. Naquela lei. Naquela lei que foi entregue ao rei e que deveria governar a todos, inclusive a ele e ao sacerdote. Fica a reflexão sobre quais são as verdadeiras forças que moldam o destino de uma nação, para além das figuras visíveis que, por um tempo, ocupam o trono.